Oi, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos para a aula de hoje? Hoje nós teremos aula de história e o nosso conteúdo são as fontes e fatos históricos. Vamos lá? Bom, para a gente aprender, quais são as fontes e fatos históricos, a gente tem que entender o que seria registro. Então, o que é registro? Registro é todo e qualquer suporte que contém alguma informação compreensível. É qualquer documento, qualquer suporte que tenha uma informação que a gente consiga entender, que nos ajude a esclarecer, a entender algo. Aqui a gente pode ter alguns exemplos. Olha, temos aqui alguns documentos, álbum de fotos, aqui uma fotografia sendo feita em tempo real, documentos pessoais, tudo isso é registro, Todos esses exemplos que eu dei aqui são suportes que contêm alguma informação compreensível, certo? Bom, as fontes históricas podem ser agrupadas em 4 categorias. Quais são essas categorias? As fontes históricas podem ser agrupadas em documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. A gente vai aprender um pouco sobre cada uma dessa categoria. Documento. Bom, como é que podem ser os documentos? Pode ser texto de época e texto atual, mapas, ilustrações, pinturas, poemas, letras de música, literatura, manifesto, relatos de pessoas que viajam, panfletos, caricaturas, fotos, programas de rádio e televisão também, charges, depoimentos, objetos, fotografias, livro, filmes, vídeos, roupas, mapas, jornais, revistas, documentos oficiais, certidões, livros de atas, declarações, cartas e tantas outras coisas. Tudo isso podem ser identificado, agrupado como documento. Trouxe aqui algumas imagens para a gente contextualizar, Cartas, antigas, os documentos, documento pessoal como certidão, RG, o álbum de fotos, uma fotografia. O que seria objetos arqueológicos? Outra categoria dos registros. São artefatos e utensílios que eram construídos e utilizados ou ainda, informados pelo homem e pelo seu cotidiano, tais como equipamento, instrumento, roupa, talheres, telefone. Objetos arqueológicos são coisas antigas, que as pessoas mais antigas utilizavam. Então aqui a gente tem a evolução do telefone, desde o primeiro telefone ao telefone mais atual. Temos aqui também alguns resíduos, das pessoas que viviam antes da gente. Que a gente tem alguns talheres antigos. Então, objetos arqueológicos são esses instrumentos e equipamentos antigos. Temos também as coleções, que são formadas por conjunto de registro que juntos têm um valor histórico. Podem fazer parte das coleções registros de revistas, registros de jornais, pinturas, gravuras, fotografias. Olha, as coleções têm um valor histórico. Aqui a gente tem fotos antigas, tem um valor histórico para alguém. Aqui também a gente pode ter uma pintura, olha que a gente tem uma gravura bem antiga, que tem um valor. Aqui a gente também tem as fotografias das pessoas mais antigas e possuem um valor. Então, essas são as coleções. E tem também a tradição oral, pelo nome já diz, é uma tradição que vai sendo passada a partir da comunicação. São os depoimentos, os áudios, as gravações e até o conhecimento do senso comum, quer dizer, um conhecimento de todos, especialmente as informações que passam de geração em geração e que terminam por fazer parte da cultura dos indivíduos, de um determinado grupo social como os africanos. Aqui a gente tem um exemplo dos africanos. A cultura africana é passada de geração em geração pela tradição oral, Eles vão falando as coisas que fazem parte da cultura dele e aí desde criança eles vão aprendendo e vai passando de geração em geração. Os africanos, indígenas, A gente também. Então a tradição oral ela funciona assim, Pode ser depoimento, áudio, gravação e um conhecimento do senso comum.
Bom, turma, depois que a gente entendeu o que é registro e como o registro ele é agrupado em categorias, a gente agora pode entender que as fontes históricas fornecem informações que podem ser utilizadas por pessoas que as compreendem para reconstruir e entender fatos históricos. Então, veja bem, graças às fontes históricas, a gente consegue entender como foi, né, que o nosso país ele surgiu, né, como que o nosso país ele é miscigenado, graças a essas fontes históricas e as pessoas que compreendem, né, e reconstruíram esses fatos. É preciso pensar na maneira mais adequada de se guardar as fontes históricas, para que elas não sejam perdidas, né, para que não sejam danificadas, de maneira que a informação ela possa ser mantida para as próximas gerações. No caso, as fontes históricas, né, esses objetos históricos, precisam ser bem cuidados para as próximas gerações, para que todos tenham acesso, né, à sua história. Bom, os fatos históricos, o que seria? A gente entendeu o que é fonte histórica, então o que seria fatos históricos? São todos os acontecimentos que ocorreram ao longo do tempo. Esses fatos, em geral, têm importância para um determinado grupo de pessoas em um determinado período de tempo. Como exemplo, o casamento, né? Que é importante, tem uma grande importância para esse determinado grupo de pessoas, uma formatura, não é? Os nascimentos de bebês, é um fato histórico e tem importância para um determinado grupo de pessoas. Essas comemorações são importantes para essas pessoas, né? No caso, a família. Mas não é importante para todo mundo, para uma sociedade, só é importante para quem está envolvido. Um fato histórico que marca toda a sociedade tem o nome de tempo histórico. Então, um fato que marca toda uma sociedade é tempo histórico. Fato histórico são os acontecimentos que têm importância para um determinado grupo de pessoas somente. Bom, para estudar história é preciso procurar entender as causas e as consequências de um determinado fato histórico, além dos motivos que levaram, né, as pessoas envolvidas a agirem. Bom, turma, nosso conteúdo é bem facinho, espero que vocês tenham entendido. Façam uma atividade para fixar e eu aguardo vocês na aula. Beijo!